Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Ministério Albigenses. Convidar o irmão que nos acompanha a se inscrever e ativar o sininho de notificações. E não esqueçam de deixar o vosso comentário depois desta meditação. Então, eu que estou falando sou o irmão Júlio e neste momento de apresentar aqui o meu colega, irmão Miki. Irmão Júlio, saudações amados que nos acompanham e desejo uma boa meditação e uma ótima quarta-feira. Exatamente. Então, irmão Miki, para o tema de hoje, qual é a novidade que nos traz à mesa? Muito bem, irmão Júlio, o tema de hoje vai ser sobre a modéstia cristã. Exato. E um tema muito importante para o tempo que nós estamos a viver. Também o irmão pode ver que a modéstia já não é tão valorizada a nível de que tem que ser obedecida. Basicamente é meu desejo e só. Então hoje vamos trazer esse tema muitíssimo importante. Exatamente, concordo, porque nós vimos que hoje o povo tem dito meu corpo, minhas regras. Sim. Então cada um se veste conforme lhe apraz no coração. Mas nós compreendemos que o vestuário exerce um papel fundamental na nossa vida. Exatamente. Então, o que o irmão pode nos dizer acerca deste tema? Acerca desse tema, irmão Júlio, nós vamos recolher a Bíblia, a lei do testemunho. E eu não quero falar muito, só quero mostrar os textos como tudo aconteceu desde o início. Vamos recolher a Bíblia no livro de Gênesis, como sabemos que é o início, no capítulo 2, versos 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Exato. Então encontramos que Adão e Eva estavam nus, no início, estavam nus, e eles não se envergonhavam. Continuando, vamos encontrar que no capítulo 3, as coisas começam a mudar. Exato. Porque encontramos que foi capítulo 3, o título do capítulo 3, encontramos lá a queda do homem. Exato. Então, o capítulo 3, verso 7, diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Eu gostaria que o irmão pegasse a palavra aventais e raciocinasse o que é avental e usasse para os nossos dias, se é o que nós estamos a vestir, o tal avental, ou não. Nos versos 21, nós encontramos que Deus resgata o seu homem e chama Adão. Nos versos 21 diz assim: e fez o Senhor Deus, Adão e a sua mulher, túnicas de pele e os vestiu. Exato. Então Deus viu que o homem pecou. E o homem, dessa maneira, perdeu aquela glória que ele, naquele momento, tinha. E Deus veio e trouxe uma vestimenta para o Adão, que era o quê? Túnicas. O que são túnicas? Qual é a forma que a túnica nos veste? Prosseguindo, mas vou explicar a parte de túnica e a parte de aventais. No Espírito de Profecia, diz assim: esse casal que não tinha pecados, não fazia uso de vestes artificiais. Estavam vestidos de uma coberta de luz e glória, tal como usavam os anjos. Como eu dizia no início, eles não se envergonhavam por causa de quê? Vestiam-se de uma glória de luz. E eles são o quê? Que eles vestiam-se como os anjos. Então, já dá para ter uma noção, como nós pensamos em anjos. Algo branco, com vestimentas brancas, com uma luz. Exatamente. Sim. Mas agora, vamos lá, irmão Júlio. Aventais e túnicas. Se nós recorremos à história, pegarmos, pesquisarmos sobre o que é avental, o que é túnica, vamos encontrar que avental é um estilo de roupa que não te veste completamente. Só tampa um sítio e deixa outro sítio. Mas se nós vemos o que são túnicas, vamos ver que protege do sol, protege do frio e cobre todo o seu corpo. Exato. Então, vamos juntos ler o Espírito de Profecia no livro História da Redenção, capítulo 5. Diz assim: em um mil inexprimível tristeza, Adão e Eva deixaram o aprazível jardim onde tinham sido tão felizes antes da sua desobediência aos mandamentos de Deus. A atmosfera estava mudada. Não era mais invariável como antes da transgressão. Deus vestiu-os com roupas de pele para protegê-los da sensação de frio e de calor.
aqui estavam expostos. Então, encontramos que no jardim do Éden, antes do pecado, não havia necessidade de ter vestes de roupa, vestir a roupa, porque a glória de Deus estava lá e o pecado era antes de se manifestar. E o Espírito do Senhor nos explica que a nossa roupa tem que nos proteger do frio e do calor. E ali no início encontramos que Adão precisava de uma roupa que vestisse, que lhes protegesse do frio e do calor. Agora eu faço uma questão. O avental protege-nos do frio? Claramente que não. Protege do calor? Claramente que não. Encontramos que a roupa que deve vestir o nosso corpo deve ser aquela que nos protege do frio e do calor. Prosseguindo. Exato, meu amigo. Eu queria falar algo acerca disso, porque este conteúdo que está nos trazer faz todo sentido. Quando nós olhamos para as roupas que, especialmente as mulheres têm usado, são vários vestidos que não vão até os pés, ou não chegam nos pés, mas terminam antes do joelho. E assim como o avental, que várias vezes é usado na cozinha para se proteger da poeira, da massa, é assim como são os vestidos, apenas com alguns fios que amarram aqui nas costas. Exatamente. A costa toda é exposta. Sim. Então, essa profecia que a Bíblia está nos apresentar não é algo que acontece teoricamente, mas na prática, no nosso dia a dia, temos visto coisas como estas se repetir na rua, e é por isso que nós precisamos preservar o nosso corpo daquilo que podemos encarar quando estamos numa simples caminhada. Agora, algo que nós devemos também sair daqui esclarecidos é: qual é o testemunho, no meio, que as nossas roupas dão? O que é que as nossas roupas podem dizer às pessoas que estão a nos contemplar quando estamos vestidos? Muito bem, boa colocação, irmão Júlio. Eu vou frisar aqui. Deus não é contra a beleza. Exato. Isso aí está mais claro. Mas Deus é contra o exagero, a sensualidade e a verdade que chamam mais atenção para o corpo do que para Cristo. Se nós irmos para o livro de Primeiras, Segundas de Reis, vamos encontrar um episódio muito importante que deve refletir para nós. Exato. Segunda de Reis, capítulo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu a Casias pelas grades de um quarto alto que tinha Samaria e adoeceu. Enviou mensagens e disse-lhe: Ide e perguntai a Baal-zebu, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebu, deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: Da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele e lhe disseram: Que há que voltastes? E ele lhes disse: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Exatamente. Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebu, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Exatamente. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E ele lhes disse: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: Elias o tesbita. Muito bem, muito obrigado, irmão, pela leitura. Então nós encontramos aqui um episódio muito claro, que a forma que nós vestimos deve refletir ao mundo que nós somos. Um caráter na nossa vestimenta. Nós vimos aqui o Elias. Ele não precisou falar o nome aos servos para dizer que é ao rei. Vai dizer que eu sou Elias. Ele só somente vestiu-se como ele sempre vestia. Ele foi quem ele é. Exato. E os servos viram que não. O rei, quando os servos lhe deram o relatório, percebeu que não. Esse aqui é Elias, não tem como. Então, devia ser assim como eu, o irmão, devia se vestir. Praticamente os cristãos deviam se vestir assim. E também tem um episódio no livro de João 4, a história da mulher samaritana. Começar do verso 6. Estava ali a fonte de Jacó. Sentava-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana e tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, pedes-me de beber a mim, que sou mulher samaritana? Está claro, irmão Júlio, está claro que a mulher também não precisou perguntar a Jesus quem você é. Ele viu, porque os judeus tinham uma forma
de vestir diferente. Então nós encontramos esse episódio que a nossa vestimenta deve testemunhar para o mundo que nós somos. Muito bem, irmão Mick. Só para acrescentar, nós vimos que em Malaquias, Deus diz que antes de ver o grande dia do Senhor, Ele enviará Elias. Isso quer dizer que se nós hoje somos o Elias de hoje, nós precisamos, através das nossas vestes, representar uma pátria celeste, representar que estamos de passagens e vivemos como quem não está acostumado com os costumes do mundo. Sim. Então, para que possa finalizar, eu vou aqui deixar a última pergunta. Como é que nós devemos vestir de acordo com a Bíblia? Porque sabemos que a nossa veste deve nos representar a pátria celeste e reprovar o caráter do mundo. Mas qual é exatamente a veste? Como é que eu, como crente, tenho que me vestir? Exatamente. Vamos recorrer ao livro de 1 de Timóteo 2, versos 9. Diz assim a palavra de Deus. Do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modestia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de serviço a Deus, com boas obras. Então, nós encontramos, irmão Júlio, que tem aqui alguns princípios como nós devemos se vestir, com pudor. Nós não devemos vestir os braceletes, que não vamos colocar os fios aqui, as pérolas. Então, essa é uma das regras. Mas também o livro da nossa irmã Ellen G. White, Ciência do Bom Viver, na página, no capítulo 21, diz assim: mas nossas roupas, enquanto modestas e simples, devem ser de boa qualidade e de cores próprias e adequadas ao uso. Devem ser escolhidas, mas com vistas à durabilidade, do que a aparência deve ser proporcionada, agasalhada e a devida proteção. Então nós encontramos aqui que a nossa profetisa dá também alguns requisitos como nós devemos nos vestir. No livro de Isaías 6:10, Isaías 61:10 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então são esses requisitos: dignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Esse deve ser a nossa vestimenta. E agora, algo importante que nós devemos perguntar antes de sair de casa: essa vestimenta que nós vamos portar glorifica a Deus? Essa deve ser a nossa questão. Porque eu, irmão Mitlene, não posso sair na rua. Desculpa a pressão, irmão Júlio, mas eu não posso sair na rua. É que em Moçambique, como nós usamos essa expressão. Não posso sair com as calças abaixadas, o famoso nhaqueta. Isso aí, claramente, que eu não posso fazer. Um cristão, quando se veste assim, alguém do mundo não vai dizer que esse aqui é um dos nossos, esse aqui não é cristão. Então, essa maneira de vestir deve nos glorificar e mostrar que nós somos de quem? De Deus. E acrescentando, o livro de 1 de Coríntios 10:21 diz: portanto, quer comais, quer bebais, fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse é o princípio.